Há alguns dias começaram a circular em Feira de Santana fotografias da Lagoa Grande coberta por vegetação, uma vegetação típica de local poluído, como todos sabemos que é a Lagoa Grande. E foi se expandindo a vegetação rapidamente, inclusive. Quando foi na sessão dessa quarta-feira na Câmara Municipal, o vereador José Carneiro subiu à tribuna dizendo que totalmente a lagoa tinha sido coberta agora, que não restava mais quase nada de água. Quando fizeram aquela obra, ela tinha um espelho d'água lindo. As pessoas paravam para observar o pôr do sol, enfim. Mas hoje não tem mais 1 metro, vereadores. Não tem mais 1 metro de espelho d'água. Eu então dei uma passada lá para ver e não está 100%, mas realmente não resta quase nada da lâmina d'água visível. É impressionante. Já tinha um pessoal trabalhando para retirar essa vegetação. Pouca gente diante da dimensão da situação, mas também é um paliativo, né? Porque a água não deixa de ser poluída por isso. Essa vegetação só demonstra a poluição que não se resolve. E assim como não se resolve essa obra que já se arrasta há mais de 10 anos. Parece até a despoluição da Baía de Guanabara. Impressionante como as obras são demoradas, as obras públicas são demoradas, infinitas. E, obviamente, só levam ao descrédito da população. Será que o governo do estado vai deixar se perder as dezenas de milhões de reais que foram investidos nessa obra? Pelo menos uma parte já gerou um benefício que é eterno, né? Das pessoas que foram removidas dessa região, que moravam aí, de certa forma, dentro d'água e que foram levadas para um conjunto habitacional que foi construído em função disso. Mas a obra em si, da despoluição da lagoa, do paisagismo da lagoa, de, enfim, entregar esta lagoa de uma forma digna, de uma forma decente à população, essa nunca chega ao fim. Em Salvador, o governador Rui Costa tanto fez, que a avaliação positiva dele foi subindo e ele foi equilibrando a situação eleitoral com o prefeito de Salvador, que também é bem avaliado, até chegar ao ponto de ACM Neto desistir da disputa. Mas em Feira de Santana nós não teremos essa sorte, até porque a eleição é em outubro, nós estamos em abril e não dá tempo do Estado fazer essa intervenção no município. Mas bem que ele podia ao menos caprichar naquilo que começou a fazer e que nunca termina. Centro de convenções, que já começou com os carlistas, né? Paulo Souto, e aí o Jacques Wagner em 2 mandatos ignorou e a mesma coisa fez o atual governador Rui Costa. A reforma da emergência do Clériston Andrade, que tinha previsão de duração de 3 meses e começou no ano passado. A gente já está na metade do mês 4 do ano de 2018. Claro que vai ficar para pertinho da eleição. O aeroporto de Araque, que tem um voo por semana, enfim, sem contar as promessas que foram praticamente totalmente abandonadas, como estrada, ferrovia e um novo hospital. Infelizmente é da nossa cultura desprezar, não dar importância devida à água. Até teve uma iniciativa muito positiva de deputados de vários partidos, do PT, do PP e do DEM, que se uniram em torno de uma ideia que é a seguinte: eles vão apresentar as emendas impositivas que os deputados têm direito ao governo do estado, todas para a recuperação de nascentes de rios da Bahia. E querem, em contrapartida, que o governo do estado invista o valor correspondente à soma das emendas desse deputado. Quer dizer, a mesma quantia que der a soma das emendas, o governo do estado vai investir também com o mesmo objetivo de proteger as nascentes. A gente tem o rio Jacuípe, que é um dos mais poluídos do país. A gente tem o rio Joanes, que está em estado crítico e é responsável por quase metade do abastecimento da região metropolitana de Salvador. A gente tem o rio Paraguaçu, que é extremamente importante e que não está bem também, está muito poluído. E alguém precisa começar a prestar atenção nisso. Então, esses deputados, que são o Joseildo Ramos, o Fábio Souto, o ex-secretário da Agricultura Eduardo Salles e o Antônio Henrique, que é do PP, junto com o Eduardo Salles, Fábio Souto é do DEM e Joseildo é do PT, eles que tiveram essa iniciativa e querem chamar outros colegas, envolver outros colegas. É muito positivo a gente ver uma iniciativa dessa correta e suprapartidária surgir na Assembleia Legislativa
de onde geralmente não tem saído nada de positivo. O vereador Edivaldo Lima, que gosta tanto de aparecer, conseguiu agora aparecer no nível nacional. A fala dele na Câmara, condenando a distribuição de camisinhas durante a micareta, chegou até a Band News em Salvador e daí a Band Nacional no programa do Ricardo Boechat, que até que pegou leve com ele, vamos dizer assim. E essa camisinha que a Vossa Excelência também que para fazer o sexo seguro, não seja com dinheiro público, porque quem quer fazer sexo, use o seu próprio dinheiro para fazer, e não com dinheiro público do município. Nós não precisamos disso. Bota a sonora do cara, é bom, é bom. Ela fala por si. Cara, é um maluco. Por que o dinheiro público tem que ser bancado a prostituição no nosso estado? Por quê? Quando você incentiva dando uma camisinha para alguém, você está incentivando a prostituição. É um fenômeno. Senador, vereador, é política de redução de danos. Ela é uma política global. A Organização Mundial de Saúde, os médicos do mundo inteiro e tal, dá-se a camisinha para que as pessoas não façam sexo sem a devida proteção e, portanto, não previnam a propagação de doenças gravíssimas sexualmente transmissíveis, AIDS, gonorreia, sífilis, uma série delas, hepatite C, etc. E tal. Já que o senhor acha que tem que transar sem camisinha, o senhor podia fazer a seguinte reflexão: por terem transado sem camisinha, seus pais te puseram no mundo. E aí você fica produzindo esse monte de besteira. Quem tinha que ter usado camisinha era o seu pai. Eu não acredito que ele fale tudo que ele fala a sério. Ele fala para provocar, para gerar notícia, para repercutir, e isso chega ao ouvido do eleitor dele, que é o eleitor extremamente conservador, e faz com que esse eleitor considere que ele está tendo um mandato bom, um mandato de acordo com o pensamento daquelas pessoas que gostam dele, que votam nele. Até aí nada contra. Ele tem esse direito e quem acha ruim tem que eleger seus representantes também. As atenções estavam tão voltadas para o caso de Aécio Neves na terça-feira no STF que acabou não se dando muita atenção ao caso do Demóstenes Torres, que eu tinha comentado aqui no dia anterior e eu mesmo não falei no programa de ontem. Pois bem, o Demóstenes Torres conseguiu se tornar novamente um candidato elegível. A inelegibilidade dele, provocada pela cassação do mandato dele de senador por envolvimento com o Carlinhos Cachoeira, foi suspensa pelo STF. Se suspende um caso desse, pode suspender qualquer um, né? Daí que o PT fica sempre na esperança de conseguir reverter a decisão judicial e dobrar a lei para que o Lula seja candidato, apesar de, pela lei da ficha limpa, alguém que é condenado em segunda instância não poder ser. Esse não é o caso do Demóstenes Torres, mas, francamente, os direitos políticos dele foram cassados porque ele foi cassado no Senado. A decisão que favorece a ele, no entanto, é uma decisão pela metade. Foi anulada a inelegibilidade dele porque o processo que gerou toda a investigação contra ele foi considerado ilegal no procedimento, porque não houve autorização do STF para que ele fosse grampeado. E aí os ministros do STF ficaram chateados com isso e disseram: não, isso aí não vale nada. Não importam as coisas que foram descobertas ou as coisas que foram conhecidas através dessa investigação. O que importa é o rito processual. Não foi buscada autorização no STF, então não vale nada disso daí. Mas nesse caso, então, teria que devolver o mandato de senador para ele, como foi pedida na ação. Não, mas aí não, aí fica pela metade. Não, o mandato de senador é uma interferência no outro poder. Como se não fosse uma interferência no outro poder, essa devolução da elegibilidade do Demóstenes Torres, porque de qualquer modo a decisão do Senado que o cassou implicava também, ao mesmo tempo, na inelegibilidade. Então fazem a coisa como sempre, como é normal do STF, pela metade, como fizeram com Dilma. O que Dilma fez foi suficiente para que ela tivesse a perda do mandato de presidente, mas não se tornou inelegível, porque na última hora deram um drible lá, não é nem na legislação, deram um drible na lógica, no bom senso.
porque ou a mulher era inocente ou ela era culpada, mas ela ficou meio culpada. E assim é o caso do Demóstenes Torres também. Não devolver o mandato do Senado, mas ele pode concorrer e se virar para arranjar outro. E assim são os supremos legisladores do Brasil. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço para você e até amanhã.